Campanha de Temer recebeu cheque nominal de R$ 1 milhão da Andrade Gutierrez em 2014. Entenda a notícia publicada aqui pelo Infomoney no dia 10 de novembro de 2016, que pode resultar na cassação do atual presidente Michel Temer. A notícia diz o seguinte, que o documento diverge da versão do ex-presidente da empreiteira e delator Otávio Azevedo, apresentado em seu depoimento na ação que pede a cassação da chapa Dilma e Temer no TSE em setembro desse ano. Pois bem, a notícia também é publicada aqui no El País, que diz o seguinte: cheque de R$ 1 milhão para Michel Temer joga holofotes em ação do TSE. Antes de falar sobre essa história, é preciso que você entenda todo o contexto. Então a gente vai construir esse contexto para ficar melhor. O PSDB, em 2014, inconformado com a derrota nas eleições, ele pediu ao Tribunal Superior Eleitoral a cassação de Dilma e posse de Aécio como presidente. É isso. Ele não aceitou, ele foi ali para o terceiro turno. Ele disse que o partido diz que campanhas do PT foram pagas com dinheiro de corrupção. Por isso, segundo tucanos, a eleição da presidente não teve legitimidade. Em primeiro lugar, é preciso dizer o seguinte: o PSDB recebeu o dinheiro da mesma fonte da Dilma e do Temer. Exatamente a mesma fonte. Então, se foi propina para um, foi propina para o outro. Só que o PSDB, inconformado com a derrota, entrou com a ação junto ao TSE. E daí, vejam que essa notícia é de dezembro de 2014, logo após perder as eleições. Então, aqui, olha, o Temer tenta se desligar da ação para evitar sua cassação. Vendo um perigo iminente, né, que poderia realmente caçar a chapa Dilma e Temer, em 14 de abril de 2016, vejam bem, a defesa do vice pede que seja dividido o processo da chapa que levou Dilma ao Planalto. Como assim dividido? O PSDB está justamente culpando a chapa Dilma e Temer pela questão da arrecadação de dinheiro para a chapa. E a defesa de Temer diz o seguinte: não, a conta da Dilma foi feita com eles lá do PT e a nossa foi feita com a gente. Então, por isso que esse cheque é tão importante agora. O TSE já deu um sinal através aqui do Fux, do ministro do TSE, que poderia julgar, quando ele era ministro aqui o TSE terá que julgar ações que pedem cassação da chapa eleita 2014. Para vice-presidente do TSE, não há tempo para julgar caso ainda esse ano. O Fux é vice-presidente do TSE. Então ele já deu sinais que poderia julgar a chapa separada, tá? Concordando aqui com a defesa do Temer. Então temos algumas coisas aqui a serem analisadas. A primeira é se a chapa Dilma e Temer realmente teve uma contabilidade junta ou de alguma maneira participou aí junta, ou se foi realmente independente. Segunda coisa é se realmente o dinheiro arrecadado pelo caso aqui da Andrade Gutierrez realmente se foi de propina ou não, de onde vem esse dinheiro. No decorrer desse vídeo, a gente vai ver também alguns outros detalhes, por exemplo, por que o delator falou que o dinheiro foi para o PT, quando na verdade foi para o PMDB. Então, vamos começar aqui com a revista Veja, que diz o seguinte: em setembro, aqui 19 de setembro de 2016, Otávio Azevedo confirma propina de Belo Monte em campanha de Dilma. Como trata-se da revista Veja, que é anti-PT, a gente já vai ver aqui que eles não perderam a chance de publicar isso logo como Dilma. Aí ele fala o seguinte: a gente vai registrar aqui porque eles estão editando essa notícia que eles passaram e colocando chapa Dilma Temer. Lá na frente eu mostro para vocês. Em seu depoimento à Justiça Eleitoral na segunda-feira, o empreiteiro Otávio Azevedo, ex-presidente da Andrade Gutierrez, diz o seguinte: que o PT recebeu em 2014, olha o que ele disse aqui, segundo a Veja, que o PT recebeu em 2014, na forma de doação oficial, 15 milhões de reais provenientes de propinas do contrato da usina de Belo Monte. Belo Monte pertence ao Ministério de Minas e Energia, era controlado por lá. E que parte desse dinheiro foi direcionado pelo PT para a campanha de Dilma Rousseff, pelo menos R$ 1 milhão. Eu falei, por que eu falei Minas e Energia? Porque no governo Dilma, quem controlava o Ministério de Minas e Energia em 2014 era o PMDB. Portanto, se há propina, provavelmente o PMDB comandou esse processo. Disse ainda que gostaria de ter doado 10 milhões, mas que teve que dobrar
o valor para Dilma por pressões de Edinho, Silva e Gilles Azevedo. Ele ainda foi questionado pelo relator do processo, o ministro Herman Benjamin, sobre qual seria a diferença entre as doações para Aécio Neves e Dilma Rousseff. O empreiteiro respondeu que para Aécio quis fazer doação. Tem que ver que a Veja é um blog do PSDB, né? Então ele vai sempre vai refrescar para o lado do PSDB e culpar o PT. Mas para Dilma houve intensa pressão de Edinho e Gilles, entendeu? É o mesmo dinheiro, ainda é a mesma empresa, e não, é porque não, pro Aécio eu quis dar mesmo, eu achei ele bonitinho, eu adoro ele, sabe, eu sou doidinho por ele, e por isso que eu quis fazer uma doação. Agora para Dilma eu não gosto dela não, ela é feia, horrível, então foi pressão. É mais ou menos assim, é uma coisa meio ridícula, mas é meio assim. Vincularam a manutenção de contratos com o governo ao repasse de valores da campanha. Inclusive, se eu não me engano, nessa doação aqui, o Aécio Neves levou até mais do que a chapa Dilma Temer, que segundo estão falando. Essa notícia também foi publicada aqui pelo Estadão. Executivo confirma a propina para a campanha de Dilma em 2014. Né? Só que aqui está bloqueado. O Estadão, eles querem que assim, imagine se eu vou pagar um jornal como esse para... Bom, enfim... Aqui na revista Valor, ex-presidente da Andrade Gutierrez relata propina à chapa Dilma Temer. Estão vendo? Agora eles estão falando Dilma Temer. E está tudo editado. Se você for no Google, aí você vai ver que eles editaram e corrigiram isso daí, para não ficar lá só Dilma. Em depoimento ao tribunal, nessa segunda-feira, Otávio Mendes, vocês veem aqui que é também de setembro de 2016. Né? Então, uma parte da mídia publicou logo que foi só a Dilma que recebeu propina, e a outra parte aqui também publicou isso, só que eles editaram depois. Tava uma mensagem aqui, agora há pouco, que isso tinha sido editado, e agora não está mais. Bom, vamos lá. Em depoimento, nessa segunda-feira, Otávio Marques Azevedo, ex-presidente da Andrade Gutierrez, afirmou à empresa que pagou 1 milhão em propina à chapa da ex-presidente Dilma Rousseff e do atual presidente Dilma. Essa parte aqui que não tinha. Azevedo foi condenado por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa em processo da Lava Jato no Rio de Janeiro, informa a versão eletrônica do Globo. Azevedo disse que no total alcançou 30 milhões em campanha petista, que continua, petista, para o montante, para lá, e aqui ele fala da usina de Belo Monte. Então, para refrescar a memória é o seguinte, o partido, segundo o Sérgio Machado, depoimento do Sérgio Machado, o partido... Nesse vídeo aqui, sobre esse documentário do Sérgio Machado, ele fala que o partido, por exemplo, que era responsável pelo ministério, ele nomeava alguém para a diretoria de alguma estatal. E a partir dessa nomeação, esse diretor ficava meio que refém da situação e ficava devendo favores a quem nomeou ele. Então, como isso funciona, está sendo explicado aqui nesse documentário sobre o Sérgio Machado. Vou deixar o link para que você possa ver. Então... Vamos lá, a doação ela é de 2014, foi 2014, né? Um pouco antes para ir para a campanha de Dilma. Então a gente vai ver o seguinte, a quem pertencia o Ministério das Minas e Energias, que é o responsável, o Ministério é responsável então por Belo Monte, que é energia, a quem pertencia? A gente vai ver aqui nesse site aqui do Wikipedia, quem foram os ministros de Minas e Energia em todo o Brasil. Olha, lista de ministros de Minas e Energia do Brasil. E a gente vai ver aqui na Dilma Rousseff, aqui em 2016, de 21 de abril de 2016. Entrou aqui o Eduardo Braga, antes era o Edson Lobão. Edson Lobão, que inclusive foi acusado também de processo de corrupção, justamente em Belo Monte. Hein? Essa acusação está sendo feita lá pelo Sérgio Machado. A gente vai dar uma olhada aqui, Edson Lobão, é esse senhor aqui, e ele é do PMDB, Sérgio Machado, o Edson Lobão. O outro ministro, depois do Edson Lobão, foi o Eduardo Braga, em janeiro de 2015, até abril de 2016. Tá, esse aqui é início e fim. Abril de 2016, quem foi? Eduardo Braga. Eduardo Braga, que era senador pelo Amazonas, e ele é do partido do PMDB. Isso por quê? Porque o governo era PT-PMDB e o PMDB tinha direito a alguns ministérios.
E claro que o ministério que eles queriam era o ministério, um dos ministérios mais importantes era o de Minas e Energia, porque controla Petrobras, Furnas, Belo Monte e um monte de empresas estatais que trabalham com uma grande quantidade de dinheiro. Somente no dia 21 de abril de 2016 que foi nomeado Marco Antônio Martins Almeida, foi nomeado por Dilma. Sabe por quê? Aqui nesse site está dizendo, Agência de Gestão Paraná. Marco Antônio Martins Almeida é nomeado ministro de Minas e Energia. O novo titular do Ministério de Minas e Energia, nomeado na última sexta-feira, é Marco Antônio Martins Almeida. Ele assume a pasta no lugar de Eduardo Braga, que pediu para ser exonerado do cargo após o racha entre o PMDB e o PT. Lembra que o PT e o PMDB racharam? Aliás, o PMDB pulou do barco porque viu que ia vir chumbo grosso. Na verdade, ele boicotou o governo junto com o PSDB. Então pulou, tirou os ministros, o que acarretou na aprovação do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O PMDB não foi o único a deixar o governo. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação também saiu da base aliada. Então a Dilma fez o quê? Ao nomear o novo ministro, ela colocou um camarada técnico. Esse detalhe é importante, eu acho bastante interessante. Porque tem muita gente que diz assim, porque corrupção do PT? Não. A Dilma, olha a intenção dela aqui. Ela colocou um cara técnico, que inclusive, quando eu procurei sobre esse cara aqui no Wikipedia, esse Marco Antônio Martins Almeida, eu achei estranho, vou abrir aqui novamente, que aqui não tem nenhum partido, parece que ele não pertence a nenhum partido. Eduardo Braga, não, Marco Antônio Martins Almeida, não fala de nenhum partido, que nem mesmo do PT ele seria. Aí eu achei sobre ele aqui, Marco Antônio Martins Almeida era até então secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do Ministério do Meio Ambiente. Graduado em Engenharia Civil pela Universidade de Brasília, ele especializou-se em Engenharia do Petróleo no Centro de Ensino da Petrobras. Em 1985, ingressou na Petrobras, onde atuou basicamente na bacia de Sergipe e Alagoas, nas áreas de produção terrestre e marítima de petróleo, além de ter sido responsável pelo planejamento regional do aproveitamento do gás natural. Desde 92 está cedido ao governo federal, onde trabalhou no Departamento Nacional de Combustíveis. Quer dizer, ao que parece, é alguém altamente qualificado e indicado para o cargo. Diferente, por exemplo, do atual ministro da Saúde, do Temer, que é engenheiro civil. Né? É saúde, mas o ministro é engenheiro civil. Para vocês terem uma ideia. Então, tem diferença. Existe a nomeação também é o indicativo do que se espera ali. Né? Pode ser o indicativo do que se espera ali, da intenção de quem está nomeando. Voltando aqui à notícia, a gente vê a contradição do Otávio Azevedo, que era o ex-presidente lá da Andrade Gutierrez, que ele dizia que o cheque foi dado para Dilma, para o PT. E aqui diz o seguinte, cheque de 1 milhão da empreiteira para a campanha de 2014 foi nominal a Temer. E aqui tem uma foto do cheque. A notícia diz o seguinte, na ocasião o delator afirmou que a empreiteira doou em março daquele ano 1 milhão ao Diretório Nacional do PT e que esse valor teria sido pago como parte do acerto de propina de 1% dos contratos da Andrade com o governo federal. A quantia na versão de Otávio teria sido repassada do Diretório Petista para a chapa Dilma Temer em 14 de julho. O cheque e os registros de prestação de contas, contudo, mostram que o repasse feito em julho foi, na verdade, para o Diretório Nacional do PMDB, em nome de Michel Temer, que posteriormente fez o repasse para a campanha da chapa Dilma Temer. Ou seja, a informação aqui que a defesa está dizendo, que tenta desligar Dilma da ação para evitar sua cassação, ela seria com isso inverídica. Né? E que, de fato, eles estavam trabalhando juntos. Esse parágrafo aqui é interessante. Ao ser indagado em setembro pelo ministro Herman Benjamin sobre as doações feitas pela empresa aos vários candidatos e partidos, como eu já falei agora há pouco, também foi feito pelo PSDB, Otávio disse não haver uma distinção no caixa da campanha sobre os repasses feitos aos vários políticos, mas disse que certamente esse 1 milhão doado ao PT em março e que ele pensou ter sido repassado em julho, era decorrente do acerto de propinas da Andrade Gutierrez com o governo federal.
Ele também reafirmou que parte do recurso era doado ao PMDB vinham de um acerto de propinas da empreiteira com o partido referente à obra da usina de Belo Monte. Lembrando que Belo Monte estava sob o comando do PMDB. Então o camarada disse que ele não se lembrava muito bem como é que era feito os outros, mas esse que foi doado ao PT era sim de propina. Ele não lembrava direito mais de nenhum outro, só lembrava que esse aqui era de propina. Guarde essa informação porque eu vou contrapor ela com o seguinte. Ela disse que cheque do ex-presidente Haddad de ter repassado a campanha de propina foi depositado diretamente na conta Dilma. E ele diz aqui, quando ele falou isso, a defesa da Dilma pediu a abertura de testemunho. Mas eu vou voltar aqui, que ele diz aqui que certamente esse 1 milhão era doado, era de dinheiro de propina ao PT. Isso ele falou ao ser questionado, né? E aí a gente vai lembrar uma coisa. Que o que aconteceu aqui de fato foi que o Otávio Azevedo mentiu e ocultou a doação a Michel Temer. Mentiu. A pergunta que não quer calar é o seguinte: por que ele mentiu? Que a mentira já foi comprovada. A defesa de Dilma desmontou a delação do empresário Otávio Azevedo da Andrade Gutierrez, que acusa a campanha da ex-presidente de receber propina. O advogado Flávio Caetano, coordenador jurídico da campanha da reeleição de Dilma, apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral documentos atestando que Azevedo prestou falso testemunho à Justiça Eleitoral. A defesa da ex-presidente pediu abertura de investigação pelo crime, em depoimento prestado no TSE. Azevedo declarou que a campanha de Dilma teria recebido como propina, em 10 de julho de 2014, R$1 milhão, mas a defesa da petista demonstrou que ele faltou com a verdade num esforço deliberado para prejudicá-la. Vocês entendem? Havia um esforço deliberado para prejudicar a Dilma. E a pergunta que não quer calar é por quê? Fato é o seguinte: esse dinheiro ele diz que é de propina. E ele está ligado a Belo Monte. Belo Monte está ligada ao PMDB, através do Ministério de Minas e Energia. Como poderia o PT ter feito corrupção nesse caso aqui? Eu não estou defendendo, é só a gente ligar o senso crítico. Uma outra coisa que acontece num processo paralelo, que a gente vê, e eu vou citar aqui como exemplo, porém nesse caso aqui não tem nada a ver, tá? Aqui nós estamos falando da propina de Belo Monte, na ação que foi levantada pelo PSDB. Mas no caso da Lava Jato, a gente vê coisas que é o seguinte: delação de sócio da OAS trava após ele inocentar Lula. Então, a gente vê que em alguns casos do depoimento houve, ou dá a entender que existe uma certa pressão para que os delatores incriminem o PT, ou pessoas ligadas ao PT. Se ele não incriminar, como foi o caso aqui da OAS, então o camarada cancela a delação completamente, ele não aceita mais. E a pergunta que não quer calar aqui no caso dessa ação, que é diferente da Lava Jato, é por que o Otávio Azevedo mentiu e ocultou doação para Michel Temer. O que está por trás dessa mentira? Ele não vai dizer, sabe, a única coisa que não pode acontecer aqui é pensarem ou acharem que o Otávio Azevedo não sabia o que estava fazendo quando ele mentiu. Eu acho que essa pergunta é agora central dentro dessa investigação. Estou fazendo aqui o trabalho do Ministério Público, hein? Então, assim, eu gostaria muito de saber, porque se a gente for pensar assim, bom, por que o camarada mentiria? Será que ele fez uma espécie de pacto aí com o pessoal? Olha, é o seguinte, nós vamos assumir o governo, você mente aí, protege a gente, que depois a gente te safa lá porque a gente cancela a operação. Lembrando que o PSDB tem influências no TSE, correto? Lembrando que isso realmente existe. Então, o que justificaria isso? O Temer, por outro lado, nega a irregularidade em cheque de 1 milhão para a campanha de 2014. Ao negar a irregularidade, ele confirma que recebeu o cheque. Só que o cheque que está sendo tratado aqui foi falado pelo chefe o Otávio Azevedo, o ex, como sendo de propina. Como sendo de propina. E o Temer admitiu que recebeu o cheque, só que o cheque veio de propina.
E aí a gente tem a seguinte situação. O Temer pode ser pego nesse processo aqui, sendo demonstrado que realmente foi de corrupção esse dinheiro. O julgamento, o Gilmar Mendes já fala aqui que o julgamento da chapa Dilma Temer deve ficar para 2017. A chapa é quente, essa chapa aqui Dilma Temer é quente. O Temer pode ser afastado por isso, caso seja comprovado. Não teria como segurar o Temer na presidência, o TSE teria que caçar o Temer. E aí a gente vê o seguinte: Temer, FHC e Gilmar Mendes se reúnem em almoço no Jaburu. É um outro detalhezinho interessante. Segundo o ministro Gedel Vieira, foi um encontro de amigos. Muito importante registrar isso aqui do Jornal do Brasil, datado aqui de 13 de outubro de 2016. Hoje é 11 de novembro de 2016. O encontro de amigos. Olha quem são os amigos. Temer, Gilmar Mendes e Fernando Henrique. Por que eu estou falando isso? Porque Gilmar Mendes vai julgar a chapa Dilma e Temer, que pode afastar o Temer. Por quê? Pelo cheque de 1 milhão, pelo dito cheque de 1 milhão. E o que tem mais isso? TSE, o vice-presidente do TSE, falou que poderia separar. O vice-presidente do TSE falou que poderia separar as contas, uma coisa que aparentemente até setembro iria beneficiar o Temer. Vou voltar lá a notícia. Temer, FHC e Gilmar Mendes no encontro de amigos. Entende? Entende o que pode estar acontecendo aqui? A gente não pode escutar o que eles falam. Vamos analisar as atitudes deles para entender o que de fato está acontecendo isso aqui. É preciso entender isso. Agora pensem comigo. Michel Temer, PMDB, Fernando Henrique, PSDB, Gilmar Mendes, Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral, junto com o Fux. E o Brasil hoje é refém do PSDB. Vejam esse vídeo aqui que vocês vão entender. O PSDB tem gente tanto no Legislativo, no Executivo e no Judiciário. O encontro desse com o Temer, eles poderiam, nessa conversa de amigos, estar, por exemplo, bolando como é que isso aconteceria. Olha, Gilmar Mendes está falando lá para o Temer, olha, Temer, é o seguinte, teu processo está nesse pé. Será que esse encontro de amigos, eles iam só ficar, rapaz, e aí, tu viu o jogo de ontem? Rapaz, o Palmeiras ganhou de não sei quem, o Corinthians jogou contra não sei quem. Será que seria isso? O Brasil hoje é refém do PSDB, que domina essa esfera. Você precisa ver esse vídeo para entender isso. E a outra coisa, o Temer pode não completar o mandato, por causa justamente desse processo. E no caso do Temer não completar o mandato, há uma especulação que Fernando Henrique poderia assumir se o Odebrecht derrubar o Temer. Isso aqui já é do outro processo da Lava Jato. Mas não só o Odebrecht pode derrubar o Temer, como também esse processo que a gente está vendo. Entende? Ligando os pontos. É uma coisa muito sutil, mas há de se ligar os pontos para entender. E aí eu volto aqui, ó. Temer, PMDB, PSDB e Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral juntos no almoço de amigos, no encontro de amigos. Preocupante. Esse vídeo mostra que é preciso estarmos atentos, porque as notícias que saem na grande mídia, elas sempre contam somente um pedacinho da história. Elas não contam o contexto inteiro. O nosso intuito aqui no canal Notícias Comentadas é ligar esses pontos para que a gente entenda o real sentido do que está acontecendo. Porque senão a gente só fica escutando aqueles pedacinhos em tempos diferentes, em meses diferentes, e a coisa não se liga, não faz sentido. É preciso ligar os pontos. Aí sim você vai entender o que está por trás desse processo, o que está por trás, quem está por trás da Matrix que está sendo mostrada para a gente através dos meios de comunicação. Gostaria de pedir sua colaboração, se inscrevendo aí no canal, ajudando a gente a crescer e compartilhando esse vídeo, assim como outros vídeos nas redes sociais, ajudando para que a gente leve essa mensagem a todas as pessoas, para que haja o desenvolvimento de uma consciência mais crítica na hora de escolher os nossos representantes. E estimulando também para que outras pessoas
façam jornalismo investigativo. Isso aqui é quase o trabalho, digamos assim, do Ministério Público e dos responsáveis aí por investigar a vida pública brasileira, que a gente muitas vezes não sabe o que motiva eles. A gente fazendo aqui de fora, o que nos motiva realmente é a boa intenção de demonstrar o que está acontecendo. Lembrando que a coisa que eu estou fazendo aqui é só unir os pontos. Eu pego as afirmações deles mesmos e faço a união dos pontos para que a história completa tenha um sentido. Tudo bem? Conto com você, com a sua ajuda para o crescimento do canal. Um grande abraço e a gente se vê então no próximo vídeo.